Um neurocientista brasileiro descobriu uma técnica que pode mudar a vida de quem sofre de Parkinson. Ele conseguiu diminuir os sintomas da doença, estimulando o sistema nervoso com eletricidade a partir da coluna. O que podemos esperar a partir disso? Uma pergunta para o neurologista Facundo Burgos Ruiz Júnior, nosso convidado de hoje, e como é conviver com a doença e não se entregar a ela. O Luciano de Souza, industriário aposentado, vai nos contar um pouco do dia a dia dele depois que descobriu que tem o Parkinson. Bom, doutor Facundo, eu começo com o senhor. É uma esperança que se renova essa notícia que chegou há pouco dessa pesquisa realizada por um brasileiro? Sim, essa pesquisa nos enche de orgulho por ser um brasileiro que está pesquisando uma doença tão estudada em todo o mundo, mas ela deve ser encarada sob uma ótica peculiar. Deve-se lembrar que a perspectiva desse tratamento dar o alívio para o paciente é uma coisa a ser feita em anos, no mínimo 3, 4 anos antes dessa técnica ser viável para aplicação em pacientes. E não se pode esquecer que nós já temos tanto cirurgias quanto tratamentos medicamentosos para estágios mais avançados do Parkinson, que são factíveis hoje em dia no Brasil. Então, é uma técnica que promete muito, mas que deve ser encarada com essa ressalva, que não é uma coisa de imediato. É para longo prazo. Momento. Talvez para médio prazo. Essa seria a perspectiva maior. Hoje, né, o Dia Internacional de Parkinson, o que nós temos assim que trazem esperanças para o paciente? Que tipo de cirurgia que nós temos hoje, doutor Facundo? As cirurgias foram desenvolvidas desde a década de 50, mas atualmente existem uma série de técnicas cirúrgicas que melhoraram muito a qualidade de vida de pacientes com Parkinson. Entre elas, a principal talvez seja a estimulação do núcleo subtalâmico. Você consegue, através de um marca-passo, é semelhante ao que é usado no marca-passo cardíaco, só que é um marca-passo colocado dentro de uma região do cérebro. E a melhora ela é fantástica. Significativa. Quando você observa vídeos de pacientes que começaram a usar, muitas vezes parece inacreditável, uma coisa de cinema. Então, assim, a perspectiva de melhora com essa técnica que já existe, que é realizada aqui no Brasil, é uma perspectiva atual, muito boa. Sem contar novos medicamentos e novas formas de uso de medicamentos. Por exemplo, hoje nós temos medicações adesivas que você usa durante o dia inteiro, sem necessariamente ingerir a medicação, e obtém uma melhora muito razoável. E até na quantidade de medicações. Por exemplo, um remédio que acaba de ser lançado aqui no Brasil, já tem na Europa, nos Estados Unidos, mas acaba de ser lançado aqui no Brasil, e que diminuiu o número de tomadas. O parkinsoniano, via de regra, reclama da quantidade de vezes que a gente é obrigado a dar medicação para ele. Às vezes 4, 6 tomadas ao dia. E hoje nós temos perspectiva de usar medicamentos que permitem 1 a 2 tomadas ao dia, sem contar a bomba de apomorfina. A bomba de apomorfina tem que ficar claro que é um tipo de medicação acoplada ao paciente, em que ocorre uma injeção contínua de um medicamento. E esse medicamento, às vezes, evita que a gente use qualquer outra medicação e o paciente pode permanecer bem com essa medicação somente com ela. A liberdade que o paciente tem com esse tipo de medicação é fantástica. A qualidade de vida e a qualidade de vida fica muito grande. O Luciano, que aceitou o nosso convite de vir aqui ao Bem Viver hoje, nesse dia, né, 11 de abril, você descobriu que tinha o Parkinson, foi ano passado o diagnóstico, né, Luciano, pela nossa conversa? Na verdade, o ano passado, né, participando também desse programa... Sim, você esteve conosco aqui na matéria. Isso, exatamente. O fato é que os sintomas apareceram no final de 2003, 2005 eu fui diagnosticado. Né, então, havia pouco tempo mesmo. Sem dúvida foi um susto para você, né? Isso, e assim... aí, agora como é que fica? Na verdade... Foi algo assim diferente, né? No momento você não quer acreditar, né? Mas a minha esposa me acompanhava no consultório e depois que nós saímos eu falei para ela, não, vamos embora, né? Vamos esquecer isso aqui. Ela falou, não, nós vamos encarar e vamos, né? Se for isso mesmo, a gente vai encarar junto isso. Porque o papel da família, ele é fundamental nesse momento. É óbvio que ninguém quer na sua família um membro com uma doença grave, né? Uma doença que, como o doutor Facundo falou, você tem, eu digo assim, eu costumo até brincar, algumas mazelas, né, que o Parkinson tem.
Então tem a questão da medicação, você, o seu humor, você tem uma mudança de humor, né? Tem o quadro da doença, mas tem um quadro psicológico. Que é muito forte também. Isso, né? Exatamente. Então a família, ela tem um papel importante. Importante, ela tem que ser o seu porto seguro, né, nesse momento. Agora, como que você fez para enfrentar? O que você faz hoje? Você tem qualidade de vida? Você parou alguma coisa? Você não trabalha mais? Não trabalho mais em função da doença mesmo, que não é compatível, né, com a minha profissão, que eu sou industriário, operador de máquinas, então realmente não dava mais. Bom, isso também foi um outro baque, né, porque uma pessoa jovem, ativa, né, uma pessoa assim que andava muito de bicicleta, fazia muita atividade física mais pesada, então eu tive que parar com tudo isso. E sempre procurando, assim, eu nunca me entreguei. No início, na verdade, eu não vou mentir, naquele baque, que você, é normal, né? Isso, que é normal, você fica perdido, você fica sem norte, né, você fica mesmo sem rumo. Então, assim, eu não sei se foram coincidências, né, algumas coisas que aconteceram, mas eu fiquei conhecendo um membro da diretoria da Associação Parkinson do Triângulo, que a gente conversando, uma conversa informal, ela, eu comentei que tinha Parkinson, ela, olha, você já ouviu falar na associação e tal? E você procurou ajuda na associação? Procurei na associação. Doutor Facundo, casos como o do Luciano, ele está com 40 anos, uma pessoa jovem, são raros? São raros. O início do Parkinson, antes dos 40 anos, ele é absolutamente incomum. A idade média de surgimento do Parkinson é em torno de 57 anos. Pode surgir em qualquer faixa etária. Eu recentemente fiz o diagnóstico de um paciente com 26 anos. Mas, e o que explica isso, doutor Facundo? Não tem explicação. O Parkinson de início precoce, geralmente ele tem uma carga genética mais acentuada. Hoje nós já temos diversos marcadores, diversos genes marcados para a doença de Parkinson, mas, assim, como regra geral, abaixo de 40 anos de idade, alguma carga genética você tem. O Parkinson de início mais tardio, ele não tem um componente familiar tão marcado. Você disse que frequenta a Associação Parkinson do Triângulo, né, Isso. Luciano? E o que você faz? Assim, você consegue fazer exercício? A doença te impediu de fazer exercício ou não? Você se movimenta? Bom, na associação nós temos atividades, assim, além das atividades de inserção social, porque o parkinsoniano ele tem uma tendência ao isolamento. Então, na associação, você tem essa convivência, né, com pessoas que estão passando pelos mesmos problemas. Nós temos atividades de fisioterapia, psicoterapia, canto coral. E cada uma dessas, elas estão direcionadas para tipos de sintoma. A fisioterapia é o físico, a psicoterapia é a questão psicológica. O canto coral, além do prazer, né, que a música traz, é a questão das cordas vocais, né, que também pode ser afetada em alguns pacientes. E a questão de informação. Na associação nós temos palestras, né, doutor Facundo? Até mesmo essa troca de ideia mesmo entre um e outro, né? Isso, conhecimento, alguns recortes de jornal, vai para o mural. Então, muitas das informações que eu tenho hoje também, eu encontrei na associação. E esse tipo de trabalho, você até me contou, né, Luciano, que você faz hidroginástica, faz a caminhada. Isso, exatamente. Né? Isso faz uma diferença, até mesmo assim, para poder levar o tratamento, para poder encarar o Parkinson de uma forma, digamos, mais tranquila, doutor Facundo? Definitivamente. Desde que eu consegui ter acesso a um tratamento fisioterápico, fonoaudiológico e de acompanhamento nos meus pacientes, assim, o que eu vejo no meu consultório é uma melhora muito acentuada pelo engajamento, pela sensação de fazer parte de uma família. Não existe essa questão da família parkinsoniana, mas de fazer parte de uma família que está com um objetivo comum, lutando contra uma doença comum. Para a gente encerrar, qual o seu recado hoje para quem está com Parkinson e está deprimido, ainda carrega um pouco de sofrimento? Qual o seu recado? Bom, é uma frase, né, que eu gosto muito, problemas na vida todos nós vamos ter. Se entregar ao fracasso é opcional. Então saia do seu ninho, venha, nós estamos assim, associação, diretoria, está sempre de braços abertos para receber
e juntos, né, de mão dadas, a gente caminhar e superar e a qualidade de vida melhorar. E viver bem, né? E viver bem, com certeza. Quero agradecer ao Luciano de Souza, industriário aposentado. Obrigada, Luciano. E ao Dr. Facundo também pelas informações aqui hoje. Em Uberlândia, há a Associação Parkinson do Triângulo. Se você é de outras cidades, você pode ligar. Lá o atendimento é feito por voluntários e os parkinsonianos têm fisioterapia e outras atividades. No nosso portal, megaminas.com, você confere o endereço e telefone. A Érica Pereira, de Uberlândia, mandou pra gente uma dúvida. As panelas de alumínio podem causar queda de cabelo? Nós procuramos 2 especialistas para esclarecer o tema. A cada vez que escova o cabelo, Érica leva um susto. Ela diz que a queda de cabelo é diária. Conversando com uma das professoras da academia, onde eu dou aula, eu comentei com ela que meu cabelo estava caindo demais, eu estava espantada. E ela me trouxe um artigo falando sobre o uso da panela de alumínio associado à queda de cabelo. Curiosa, Érica, que também é aluna do curso técnico de enfermagem, dedicou horas aos livros e à internet em busca de mais informações. Em um artigo, leu que a transferência de alumínio das panelas para a água e para os alimentos pode afetar a saúde humana. O estudo mostrou ainda a concentração de alumínio no cérebro de pessoas que morrem com o mal de Alzheimer. Eu fiquei espantada, porque desde criança a gente utiliza panela de alumínio, vê a mãe utilizando, a avó utilizando. E todos nós em casa sempre temos esse tipo de panela. Então eu fiquei espantada e eu gostaria de saber, né, qual a melhor panela, como utilizar. E se realmente o que eu consegui achar, eu posso acreditar ou não. Procuramos o médico neurologista para saber se o alumínio realmente pode causar o mal de Alzheimer. O que se mostrou com os trabalhos mais atualizados é que não existe essa relação. O alumínio não causa doença de Alzheimer. Muitas vezes, quando a pessoa que tem Alzheimer, você faz uma biópsia da região onde tem a morte neuronal principal, né, do Alzheimer, que é as células que produzem acetilcolina, você encontra, às vezes, um excesso de alumínio. Mas isso é uma consequência da doença e não causa. É uma consequência da morte neuronal. Não é causada a morte neuronal, né, que provoca a doença de Alzheimer, não é causada pelo excesso de alumínio. O alumínio se acumula como uma consequência da própria doença. O neurologista afirma que é raro, mas a contaminação por acúmulo de alumínio pode ocorrer em quem tem insuficiência renal. É uma raridade você encontrar alguém que tem intoxicação por alumínio, né? Eu até hoje, quase 20 anos de formado, encontrei um paciente só, né, que tinha intoxicação por alumínio, justamente fazendo hemodiálise. Mas é uma doença extremamente rara, né? Porque é aquilo que eu falei, quando a pessoa tem o sistema renal competente, ele consegue eliminar o excesso que porventura ele esteja ingerindo. Na verdade, a contaminação pelo alumínio, ela se dá mais em quem tem problema de insuficiência renal, quem não excreta o alumínio que é ingerido em excesso. Então, quem tem a função renal normal, consegue eliminar esse alumínio, ele não se acumula. Quanto à queda de cabelo, esta dermatologista explica. Existe um estudo recente que relata que as panelas de alumínio, elas podem ser responsáveis por uma queda de cabelo. O que não significa para a gente ter uma certeza absoluta que seria essa a causa do acúmulo de alumínio no organismo, visto que a gente encontra o alumínio em grande parte dos alimentos e também porque para a gente chegar a essa conclusão tem que ser feito um exame de sangue, uma biorressonância, para poder avaliar os níveis de alumínio no organismo e só assim definir a causa. Em primeiro lugar, a gente tem que procurar um dermatologista, que é o especialista que trata a queda de cabelo. Esse dermatologista ele vai fazer um questionário à paciente, vai perguntar se ela passou por alguma cirurgia, algum estresse, se sofreu algum trauma, se está tomando alguma medicação ou não. Às vezes a gente faz só uma pesquisa de exame laboratorial já para definir a causa, porque muitas vezes ela está associada a uma disfunção de hormônio, como a tireoide, disfunção de hormônio natural das mulheres, ou mesmo uma deficiência de ferro, deficiência de vitamina. Para cada caso é um caso, então é importante ela procurar o dermatologista. Na hora de escolher ou utilizar as panelas, vale uma dica. O que a gente recomenda é assim, você pode até usar a sua panela de alumínio, mas com cuidado de trocar ela pelo menos a cada 2, 3 anos. Porque conforme ela vai ficando mais velha, o alumínio se desprega mais das suas paredes e tal, né? Então a panela velha, ela tem uma tendência a soltar mais alumínio e teoricamente causar um problema. Mas lembrando sempre, né, que eu gosto de frisar para não ter nenhum tom alarmista nessa nossa conversa, né? A intoxicação pelo alumínio é uma intoxicação extremamente rara,
né, difícil de acontecer. Uma das panelas mais baratas que tem e que até ao contrário do alumínio faz bem para a saúde são as panelas de ferro, né? São as panelas mais antigas que se usam há muito tempo, que além delas não fazerem mal para a saúde, pelo contrário, elas ajudam na recuperação da saúde, porque a panela de ferro solta um pouco de ferro e o ferro evita de você ter anemia, né? E você quer tirar uma dúvida? Então envie um e-mail para a gente. Anote bemviver@redeintegração.com.br.